Aqueles de nós que acreditam na Bíblia precisam de ajuda para esclarecer o que ela significa no texto. O Senhor disse a Joseph: "Quero que você volte e estude a Bíblia." A maioria das pessoas daquela época acreditava que a Bíblia era infalível. Mesmo que você volte ao grego e ao hebraico, ainda haverá coisas faltando. Joseph está fazendo uma mudança ousada e dramática em sua cultura. Se o resto do mundo bíblico tivesse esse único versículo da tradução de Joseph Smith, eles poderiam entender melhor quem é o nosso Deus. Olá, bem-vindos de volta à História da Igreja. Sou Lynn Hilton Wilson e estou aqui para falar sobre respostas honestas para as perguntas difíceis, e hoje vamos nos concentrar nas perguntas difíceis sobre a tradução de Joseph Smith. Parte do objetivo da Central das Escrituras é edificar uma fé duradoura em Cristo, iluminando as Escrituras restauradas e tornando-as mais acessíveis, defensáveis e compreensíveis. E uma das razões pelas quais estou entusiasmada em abordar algumas das questões difíceis sobre a tradução de Joseph Smith é porque elas são recentes. São questões que se desenvolveram e surgiram durante minha vida e estou muito feliz em falar sobre elas. Qual é o valor da tradução de Joseph Smith? Por que a chamamos de tradução se ela não era isso? Por que Joseph não a publicou? Por que não a usamos exclusivamente? Será que Joseph a copiou do comentário de Adam Clarke? E por que Joseph editou algumas partes repetidamente? Por que ela não é completa se foi revelação? Todas essas são perguntas muito boas, e espero que, ao fazermos essas perguntas com um coração humilde e sincero, possamos encontrar respostas honestas. Estou entusiasmada por poder analisar a visão americana mais ampla também, para que possamos entender melhor como isso foi recebido e por que algumas dessas coisas aconteceram. Vamos nos aprofundar um pouco na história religiosa americana. Entre os anos da Reforma Americana, foram publicadas mais de 500 Bíblias nos Estados Unidos. Este é um povo que ama a Bíblia. Temos a Sociedade Bíblica Americana, temos missionários levando as Bíblias. Queremos uma Bíblia em cada lar. E além de publicar Bíblias, os americanos estavam insatisfeitos com algumas traduções. E durante esse mesmo período, temos 7 novas traduções disponíveis em inglês. É uma nação que lê a Bíblia, mas eles a interpretam de forma muito diferente. Eles vão de um extremo ao outro do espectro, no qual veem todas as histórias como belas histórias com valores morais. Isso inclui pessoas como Thomas Jefferson e outros deístas que viam os grandes valores morais, mas que retiravam qualquer coisa. De fato, a tradução de Thomas Jefferson do Novo Testamento retira todos os milagres de Jesus. Porém, à medida que o espectro se move para o outro lado, a Bíblia é recebida como as palavras de Deus. E, se você chegar ao pensamento puritano, ela é infalível. Os escritores eram infalíveis. E nada está errado, e a Bíblia é a fonte de toda a verdade. Portanto, temos esse enorme espectro quando eles abordam a Bíblia. E como estudei diferentes pontos de vista aqui, desde a igreja primitiva de Alexander Campbell e as tradições presbiteriana e reformada que surgiram dos escritos de Charles Hodge e que saturaram completamente a nação, de Andover e de diferentes escolas da Ivy League, os congregacionalistas como Charles Finney e os metodistas como Peter Cartwright, cada um tem sua própria visão do que é a Bíblia, mas nenhum deles achava que precisávamos de novas escrituras. Todos eles se opunham a novas escrituras e todos achavam que mudar completamente a Bíblia e acrescentar algo a ela era errado. Gostaria de falar sobre o que é a TJS, quando ela surgiu, como a usamos e por quê, a fim de responder a algumas dessas perguntas de forma organizada. Aprecio o fato de a Enciclopédia do Mormonismo descrever que o profeta Joseph Smith reivindicou um compromisso divino para fazer uma versão inspirada. Agora, eles não a chamam de tradução, porque não é assim que usamos a palavra. E também não foi assim que Joseph a usou com o livro de Mormon. Sabe, ele não está olhando para esses caracteres antigos, ele não está olhando para as línguas, nem mesmo sabemos se ele usou o Urim e Tumim. Orson Pratt registrou que a experiência que ele adquiriu ao traduzir o livro de Mormon usando o Urim e Tumim fez com que ele, Joseph, estivesse tão bem familiarizado com o espírito de revelação e profecia que, ao traduzir o Novo Testamento, ele não precisou dessa ajuda. Agora, ele não menciona o Velho Testamento, então será que ele os usou para o Velho Testamento? Talvez. Mas lembre-se, o momento em que isso aconteceu foi interessante. Joseph só foi instruído a traduzir Gênesis 1 até o 24 antes de se voltar para o Novo Testamento. Portanto, a única vez que ele pode ter usado o Urim e Tumim foi nos primeiros 24 capítulos de Gênesis.
Ainda tenho que dar um passo atrás e apresentar uma definição de tradução. Nós a chamamos de tradução de Joseph Smith, com a definição do nosso melhor dicionário de inglês, o OED, Dicionário de Inglês de Oxford. Além de uma tradução ser uma expressão de palavras diferentes em idiomas diferentes, ela também é usada para expressar outras palavras ou paráfrases. O OED continua dizendo que uma tradução pode ser uma interpretação, uma explicação, uma exposição do significado. Todas essas três definições, creio eu, se encaixam no que era a tradução de Joseph Smith. Portanto, quando perguntamos o que era a tradução de Joseph Smith, eu a reduzi a três coisas. O profeta leu a Bíblia e ditou palavras inspiradas. Ele também fazia perguntas sobre ela e recebia revelações. Vemos isso em Doutrina e Convênios, seção 77, em Mateus 24. Ele também, na maioria das vezes, está apenas modernizando o inglês. Por exemplo, toda vez que diz que, quando está se referindo a uma pessoa, ele muda para quem. Isso é muito consistente. E temos a grande bênção de contar com um estudo fenomenal sobre isso, não apenas por Robert Matthews inicialmente, mas também por Kent Jackson e muitos grandes estudiosos que passaram a vida inteira estudando a tradução de Joseph Smith. Também sinto que a tradução. O processo, o Senhor disse a Joseph, quero que você volte e estude a Bíblia. O processo de estar nas Escrituras tornou-se o meio de tantas revelações. De fato, 55% de doutrina e convênios foi recebido durante o período da tradução de Joseph Smith, durante esses 2 anos. No Novo Testamento, ele o traduziu de março de 1831 a fevereiro de 1833. Por exemplo, sabemos que quando a seção 76 foi dada, ele estava traduzindo João. Sabemos quando a seção 88 foi entregue. Portanto, isso nos ajuda a colocar o tempo aqui, entre março e abril de 1831 e 1832. Quando olhamos para a Bíblia como um todo, 54 dos 66 livros têm mudanças. É claro que todos nós rimos do fato de Joseph ter dito que o livro de Salomão não era inspirado, e ele nem mesmo gastou seu tempo fazendo isso. Mas quanto foi realmente alterado? Diferentes estudiosos chegaram a números diferentes, por isso vou usar aproximações. Cerca de 3.600 versículos foram alterados em relação à versão King James. Temos um acréscimo de mais de 7.100 palavras apenas no Gênesis. E nas Escrituras publicadas pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, temos cerca de 600 notas de rodapé que incluem cerca de 1/3 dessas mudanças em nossa Bíblia. No entanto, aquelas em que apenas se alterou para quem e o que não estão incluídas. E também não incluímos os que já estão publicados na Pérola de Grande Valor. Por exemplo, Moisés, capítulo 1. Quando Joseph se sentou para traduzir Gênesis, ele recebeu essa bela revelação que não está em Gênesis. O capítulo 1 de Moisés é um belo começo do propósito de Deus, do propósito de Satanás e do nosso propósito como humanidade. Ele conta toda a história da criação espiritual e da criação física. Ele coloca tudo na Bíblia em seu contexto. Ele começa com as palavras de Deus, que ele disse a Moisés, numa ocasião em que Moisés foi arrebatado a uma montanha sumamente alta, e viu Deus face a face e falou com ele, e a glória de Deus estava sobre Moisés. Portanto, Moisés podia suportar sua presença. E Deus falou a Moisés, dizendo: Eis que eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, e infinito é meu nome, pois eu sou sem princípio de dias ou fim de anos, e assim por diante. Mas meu versículo favorito desse primeiro capítulo é aquele em que ele explica o propósito de Deus, versículo 39. E acho que todos os povos do livro, os judeus e os cristãos, as religiões islâmicas, todos se beneficiariam muito se entendêssemos que a obra e a glória de Deus é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Deus não é vingativo nem severo. Ele trabalha conosco, sendo nosso propósito como seus servos e discípulos a realização. O propósito é trazer a imortalidade e vida eterna do homem. Somos abençoados também na tradução de Joseph Smith, que agora é Moisés, dos capítulos 1 a 4 do relato da criação, por ouvi-lo em primeira pessoa. Acho que é muito significativo que no Velho Testamento, em Gênesis, nunca haja referência a Satanás, ao diabo, nem à tentação. Nada disso está lá. Tudo foi retirado. Mas no livro de Moisés, na tradução de Joseph Smith, temos o propósito de Satanás. E assim, como o propósito de Deus é que retornemos ao céu, o propósito de Satanás é nos manter longe do céu.
Também temos o foco de Adão. Ele está em Cristo, é em Jesus. É no Messias o Redentor, que virá e o redimirá. Aprendemos que Adão recebeu o poder de Deus. Ele recebeu as chaves do sacerdócio a fim de realizar as ordenanças que nos permitem receber esse poder redentor e que todos podem receber o poder de Deus. Eles são tão centrados em Cristo desde o início, Cristo significando o ungido, Cristo significando o Messias. Adão e Eva tiveram experiências muito diferentes no Éden. Sabe, honramos Eva no texto da restauração por causa da tradução de Joseph Smith e aprendemos que Adão e Eva ensinaram seus descendentes e eles os ensinaram sobre o propósito dos sacrifícios. E não apenas aprendemos mais sobre Deus e o Éden, mas também aprendemos mais sobre a queda, o gênero, o pecado, a responsabilidade, a misericórdia, o arrependimento, o propósito da vida e o propósito da morte. Quero dizer, a tradução de Joseph Smith do Gênesis, creio eu, é a parte mais importante da tradução de Joseph Smith. E Kent Jackson foi quem disse isso, e eu questionei. Por isso, voltei e estudei com muito cuidado, e tenho de concordar 100% com ele. De Gênesis 1 a 24, na tradução de Joseph Smith, há as principais mudanças teológicas. É a parte mais importante que temos. Sou muito grata por isso. Lá também aprendemos como preparar uma sociedade de Sião. É isso que aprendemos sobre Enoque, Melquisedeque e outras pessoas na parte inicial de Gênesis. De fato, as palavras em Enoque, como mencionei há algumas semanas, têm apenas 119 palavras na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ele também é mencionado no livro de Hebreus. Mas em Moisés, o livro da tradução de Joseph Smith, apenas sobre Enoque, temos 4.726 palavras. Dá para acreditar? E ele está pregando o arrependimento e está desenvolvendo uma cidade justa. Nada disso está no texto antigo. Essa ideia de que todos eles compartilham coisas em comum, que têm cooperação econômica, que são traduzidos e que voltarão com o Salvador. Nada disso está lá. Gênesis 14 tem alguns versículos sobre Melquisedeque. O livro de Hebreus tem alguns versículos sobre o grande sumo sacerdote. E lembre-se de que, em hebraico, Melquisedeque é rei da justiça. E temos muito mais sobre ele na tradução de Joseph Smith. Adoro ler essas coisas. Como Kent Jackson registrou, acredito que se pode afirmar com segurança que o texto de Joseph Smith sobre o Gênesis é a parte mais importante de sua tradução do Novo Testamento na Bíblia. De fato, é um dos grandes tesouros do mormonismo, contendo materiais que tornam as crenças da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias únicas entre os cristãos. Amém. E vou continuar com as palavras de Kent Jackson aqui. Ele diz que talvez a contribuição mais singular seja o fato de que o evangelho cristão era conhecido e acreditado desde o início da história humana. Isso não é interessante? Acreditamos que Adão conhecia os princípios da fé, do arrependimento e do retorno ao nosso Salvador e que haveria um Redentor. Outras tradições religiosas não sabem disso. E somos restaurados não apenas sobre Adão, mas sobre seu relacionamento com Eva e essa importância. Nenhum outro povo da Bíblia entende que Eva e a criação da posteridade nunca poderiam ter acontecido no paraíso. Eles precisavam vir à terra para fazer isso. Tudo isso é único graças à tradução de Joseph Smith. O irmão Jackson continua. Isso é demonstrado na descrição explícita de Adão e Eva como cristãos, assim como Enoque, Noé, Melquisedeque, Abraão e Moisés, e a dramática reinterpretação de Joseph Smith de Gênesis o torna um livro totalmente cristão. É outro testamento de Jesus Cristo. Ao passarmos agora do que é a TJS para quando ela aconteceu, vamos dar uma olhada nos 2 meses após a organização da igreja, na primeira conferência da igreja, em que Joseph recebeu a revelação, quando Joseph recebeu a revelação para começar a ler a Bíblia em junho de 1830. E ele não terminou até julho de 1833. E, no entanto, ele estava preparado desde o início. Lembram que, mesmo na primeira visão e nas visitas a Moroni, as escrituras são citadas, mas são diferentes das que estão na versão King James. Lembre-se de que a família de Joseph tinha devocionais matinais e vespertinos em que eles liam a Bíblia King James. Eles conheciam suas passagens bíblicas. E Joseph reconheceu que Moroni está citando Malaquias de forma diferente aqui.
E ele apontava essas coisas. Ele sabia que havia uma diferença. Essa ideia era muito singular. Ele estava preparado quando João Batista veio e diz que nossas mentes foram iluminadas e ele começou a ter as escrituras abertas para nosso entendimento. Ele sabia que as coisas eram diferentes. O livro de Mórmon está repleto de referências que dizem que os primeiros judeus esperavam ansiosamente por um Messias prometido. Eles estavam vivendo uma lei cristã, uma lei superior, embora ainda tivessem que seguir a lei de Moisés até a vinda de Cristo. Em 1 Nefe, capítulo 13, na visão da árvore da vida, e novamente no capítulo 14, nos foi dito que quando a Bíblia saiu da boca de um judeu, ela continha a plenitude do evangelho do Senhor. E então, versículo 39, e depois de haver chegado a eles, vi outros livros surgirem pelo poder do Cordeiro, trazidos a eles pelos gentios. Portanto, aqueles de nós que acreditam na Bíblia precisam de ajuda para esclarecer o que ela significa no texto, e a tradução de Joseph Smith oferece muito disso. Começando pela linha do tempo, não só temos os anos de preparação de Joseph, com Moroni citando-a de forma diferente e Joseph reivindicando as primeiras mudanças na Bíblia por meio do livro de Mórmon. Mas, a partir dessa tradução inicial em que o Senhor revelou o texto, Oliver está atuando como escriba. Mas quando Oliver parte para a missão com os Lamanitas, John Whitmer entra em cena e atua como escriba até o final de novembro de 1830. Em 1º de dezembro, quando olhamos para a caligrafia em Gênesis, capítulo 5, versículos 12 a 21, vemos Emma atuando como escriba. E então, de 2 a 6 de dezembro, vemos John Whitmer atuando como escrevente. E continuamos. Sidney é chamado para ser o escriba quando vem de Kirtland para se encontrar com o profeta. Ele é chamado naquele momento, pega sua pena e ajuda a traduzir partes de Gênesis durante o resto do mês de dezembro. Mas é no dia 30 de dezembro que chegamos à sessão 37. E o Senhor ordenou a Joseph que fizesse uma pausa, que parasse de traduzir até chegarem a Ohio. Então, eles fizeram sua primeira conferência, partiram para Ohio. Eles começaram a tradução novamente com Sidney atuando como escriba e terminaram o material do Velho Testamento com Gênesis 24 e passaram diretamente para o Novo Testamento. O Senhor queria lhe ensinar coisas em lugares diferentes. E o momento em que isso acontece é imperativo para mim, porque ele está tentando ensinar a eles o que é a lei. E ele precisava de todos esses versículos sobre Enoque para saber o que significava a seção 42 e por que tínhamos de ter uma sociedade de Sião. A tradução de Joseph Smith se encaixa como uma luva no tempo da história da igreja. Precisávamos ter essas informações adicionais que agora estão no livro de Moisés, a fim de preparar o povo para receber a lei da consagração nas seções 42 e 45 de Doutrina e Convênios. No restante do tempo da tradução, avançando até 1832, Joseph continua a receber revelações, como a visão da seção 76, quando estão no capítulo 5 de João. Isso acontece em fevereiro e em julho de 32. Há também novas escrituras, mas a partir de julho de 2002, em vez de escrever tudo, eles começaram a escrever apenas as mudanças, e há muito menos. Frederick G. Williams torna-se o escriba e começa. Sidney escreveu a maior parte do Novo Testamento e Frederick G. Williams escreveu a maior parte do Velho Testamento. E podemos dar uma olhada na cópia do Velho Testamento e ver as alterações que foram feitas no final de julho e agosto. A propósito, a primeira publicação desses primeiros artigos sobre Gênesis ocorreu em agosto de 1832. Eles os publicaram em Ohio para que pudéssemos ver esses trechos sobre Enoque imediatamente, muito antes de o restante da tradução ainda não ter sido concluída. Continuando na linha do tempo, em fevereiro de 1833, Joseph termina a tradução do Novo Testamento e passa para o Velho Testamento em 9 de março de 1833. Você se lembra? Joseph pergunta: devo traduzir os apócrifos? Então, ele terminou o Novo Testamento. E em sua versão King James, os livros dos apócrifos, Macabeus, Siríaco e Tobias, todos esses livros dos apócrifos, Judite, estão todos ali. E o Senhor lhe disse: você não precisa traduzi-los. Qualquer pessoa com o Espírito pode entendê-los. E eu concordo com isso. Não sei se vale a pena tomar o tempo de Joseph. Sou muito grata por ele ter conseguido voltar e por termos visto o Velho Testamento. Mas em abril daquele ano, eles publicaram mais trechos de Enoque no Evening and the Morning Star. Assim,
Todos os santos que podem ler o jornal agora podem ler algumas dessas belas edições sobre Enoque, Abraão e Melquisedeque, que estão nos primeiros capítulos de Gênesis. No dia 2 de julho, Joseph termina o Velho Testamento. Mas a edição continua. E, na primavera de 1835, eles não apenas publicam partes da tradução de Joseph Smith, mas também a publicam como parte das dissertações de fé que são publicadas em Doutrina e Convênios. Bem, como você se lembra, não temos a tradução completa de Joseph Smith publicada, mas essas partes que haviam sido publicadas nos jornais foram levadas para a Inglaterra para que, quando o Elder Franklin D. Richards quisesse publicar um pequeno panfleto para os santos na Inglaterra, ele pudesse pegar a tradução de Joseph Smith de Gênesis 1 a 5 e se referir a ela como o livro de Moisés. E ele pega tudo isso e coloca em um livreto que ele chama de Pérola de Grande Valor. Isso foi canonizado em 1880, mas nunca tivemos a tradução completa de Joseph Smith publicada até que a Igreja Reorganizada, em 1867, publicou sua versão. Só depois de podermos ler essa versão é que poderemos usá-la com mais frequência. Então, quando isso começou e como tudo aconteceu? Tudo começa em 9 de junho, na casa da família Whitmer, e continua. Mas quando Joseph termina as primeiras partes de Gênesis e recebe a ordem de fazer uma pausa e se muda do norte do estado de Nova York para Ohio, ele envia David Whitmer antes. No mês de janeiro, ele viaja com Emma, que está grávida de gêmeos. Mas David Whitmer chegou antes, e no jornal local, acho que David falou com alguém sobre isso, porque no Painesville Telegraph, em 18 de janeiro de 1831, isso é 2 semanas antes da chegada de Joseph, publicaram um artigo de jornal chamado Mormonismo. Um jovem cavalheiro chamado Whitmer chegou aqui na semana passada, vindo de Manchester, Nova York. A sede das maravilhas com um novo lote de revelações de Deus, como ele pretendia, que foram comunicadas a Joseph Smith. Até onde vimos e pudemos conhecer seu conteúdo, trata-se de uma descrição mais específica da criação do mundo e da história de Adão e sua família, além de outros esboços do mundo ante-Deus que Moisés deixou de registrar. Isso é tão fascinante que as pessoas sabiam da tradução de Joseph desde o início. Se quiser dar uma olhada em meus slides ou em meu folheto, tenho tudo isso em gráficos que são mais fáceis se você tiver que ensinar essas informações. Temos o Gênesis de 1 a 5. Nos primeiros meses terminamos de Gênesis 6 a 24. Mas na última metade de 1831, começamos o Novo Testamento e vamos até 1833. E então, apenas de fevereiro a julho de 33, temos Gênesis 25 a Malaquias. A razão pela qual ele tem tanto, é claro, é a maneira como isso foi feito no Novo Testamento. Eles estão escrevendo cada palavra de cada versículo. Isso leva muito tempo. Se quiser ver algumas fotos, tenho umas aqui em meus slides do manuscrito original. Você pode ver as coisas que estão riscadas ou pode ir até os documentos de Joseph Smith e dar uma olhada lá. Acabei de tirar uma foto de Mateus 24 e a mostro aqui, mas nesse belo sermão no Monte das Oliveiras, o Senhor foi inspirado a fazer muitas mudanças. Quando os discípulos pediram ao Salvador, mostre-nos a respeito da construção do templo. Eles estão falando sobre o novo templo, a Nova Jerusalém. 50% desse capítulo foi alterado, e a maioria das mudanças tem tudo a ver com a segunda vinda do Salvador. É muito importante dar uma olhada nelas. Esse gráfico é muito útil se você quiser ver meus slides para ver como a tradução de Joseph Smith mudou a destruição do passado que o Salvador estava destruindo. A tradução de Joseph Smith mudou a destruição passada de Jerusalém, ocorrida em 70 depois de Cristo para o futuro, que acontecerá antes da segunda vinda de Jesus. E foi aí que a maior parte desses 50% dos acréscimos foi alterada. Ao avançarmos para o motivo pelo qual precisamos da tradução. Gostaria apenas de dizer que aqueles que leem as Escrituras do começo ao fim talvez não percebam isso, mas aqueles de vocês que as estudam por tópicos, tenho certeza de que notaram que há uma enorme diferença em nosso entendimento da tradução de Joseph Smith por meio de Doutrina e Convênios e do livro de Mormon sobre a queda, o arrependimento, a reconciliação, a divindade, o Espírito Santo, a expiação, o perdão, a depravação do homem, a necessidade de revelação. Todas essas coisas são muito mais importantes na tradução de Joseph Smith porque foram mal compreendidas ou retiradas do contexto bíblico. E eu gostaria de acrescentar aqui a importância da oposição, do arbítrio e do trabalho do adversário.
Em 1832, o profeta Joseph estava falando sobre isso e disse: a partir de várias revelações recebidas, ficou evidente que muitos pontos importantes relativos à salvação do homem haviam sido retirados da Bíblia ou perdidos antes de ela ser composta. Sabe, Joseph está apenas aprendendo sobre a igreja. Ele aprende linha por linha. Ela não foi restaurada de uma só vez. Ele recebeu uma mangueira de incêndio, mas ela veio linha por linha. E ele se referiu a essa nova tradução, seu trabalho de interpretar a Bíblia como um ramo do meu chamado. Em um de seus sermões em Nauvoo, ele disse: acredito na Bíblia como ela deve ser, como saiu da pena dos escritores originais. Então, por que a chamamos de tradução de Joseph Smith? Sabe, quando a igreja reorganizada a publicou pela primeira vez, ela foi chamada de versão inspirada, e Joseph se referiu a ela como a nova tradução. Às vezes nos referimos a ela como uma versão inspirada, uma revisão ou um comentário, mas quando olhamos os sermões de Joseph, encontramos ainda mais comentários sobre ela. Portanto, nós nos referimos a ela como TJS em nossas escrituras, porque é uma identificação fácil, não necessariamente para identificar que se trata de uma tradução que remonta ao grego, o que não era o caso. Algumas pessoas perguntaram: por que não usamos exclusivamente a tradução de Joseph Smith? Por que ela não foi publicada? Bem, Joseph pediu que ela fosse publicada várias vezes entre os anos do livro de Mórmon e do livro de Deuteronômio. Mas lembre-se, nossas prensas estavam sendo destruídas e tínhamos outras prioridades. Precisávamos desesperadamente de mais exemplares do livro de Mórmon. Precisávamos desesperadamente de mais exemplares do livro de Mandamentos e de Doutrina e Convênios. Mas as prensas foram destruídas e continuamos sendo expulsos. Portanto, o livro estava registrado em 3 lugares diferentes para ser publicado, mas nunca chegou a ser publicado. Os primeiros escribas que escreveram esses textos bíblicos, como eles fizeram isso? Sou muito grata pelo trabalho de Oliver e Emma, e John Whitmer, e Sidney, e Frederick J. Williams, essa motivação mais rápida de fazer isso. No entanto, gostaria de dar uma olhada em um texto específico de Sidney. Quando olhamos para o texto manuscrito de sua tradução de João, capítulo 5, versículo 29, podemos ver uma marca de pena, a tinta caindo na página logo após a palavra ressurreição dos injustos. E quando abrimos a seção 76 de Doutrina e Convênios, lemos que ela diz que estávamos traduzindo João capítulo 5, versículo 29, quando o Espírito veio sobre nós e recebemos mais luz e verdade para entender o que significava a ressurreição dos justos. E foi aí que eles tiveram a visão completa dos 3 graus de glória. Sabe, a tradução tornou-se um momento de revelação. E ao examinar os documentos originais, é como se a evidência arqueológica da história deles fosse vista aqui mesmo no texto. Estou fascinada com a importância do estudo das Escrituras para nossa própria revelação pessoal. E tenho de me perguntar: será que encaro meu estudo das Escrituras, como um momento de revelação? Estou buscando mais luz e conhecimento? Abordo meu estudo das Escrituras em espírito de oração, como Joseph fez com sua nova versão da Bíblia? Quando falamos sobre como isso ocorreu, mencionei anteriormente que eles mudaram esse processo e puderam ir muito mais rápido quando pararam de escrever tudo e começaram a usar apenas esse método de pontos. E então, você só escrevia as alterações, esses trechos. E aqui vemos um exemplo disso no texto original. Temos essa cópia disponível para nós agora. Gostaria de dedicar um pouco de tempo para responder a uma das perguntas difíceis que surgiram na última década por 2 estudiosos que disseram que parece que a tradução de Joseph Smith se sobrepõe a muitas ideias do comentário de Adam Clarke sobre a Bíblia. Eu costumava justificar o fato de Joseph usar o comentário da mesma forma que justificava o fato de Joseph querer aprender hebraico. E nos foi dito, na seção de Doutrina e Convênios, que deveríamos estudar com os melhores livros. E nos foi dito, na dedicação do Templo de Kirtland, que deveríamos continuar a estudar com base nos melhores livros. O que há de errado com o fato de Joseph estudar os comentários? Mas Kent Jackson fez uma pesquisa fenomenal sobre essa afirmação e provou que essa hipótese é completamente falsa. Eu o encorajaria a dar uma olhada na pesquisa de Kent Jackson sobre isso, e vou apenas resumir alguns dos detalhes. Ele fez um trabalho absolutamente fabuloso. Ele pega cada ataque dizendo que Joseph foi informado de que talvez estivesse lendo esses textos desde a época em que estava em Harmony. Bem, essas são declarações mal compreendidas do tio de Emma, que nunca disse isso. Isso foi transmitido em 3ª ou 4ª pessoa, e o momento está errado, e Emma disse que eles não tinham o texto. Portanto, há um mal-entendido aí. Há uma alegação de que Joseph muda um desejo para um testamento, e isso é exatamente o que o texto de Clarke também diz. Portanto, é óbvio que ele está copiando o texto de lá.
Não mesmo. Se você observar o texto inteiro como um todo, Joseph já mudou o Séria para será várias vezes antes da única experiência que eles citam na tradução do Novo Testamento do comentário de Clarke. Sempre que houver ataques contra nós, não dê uma olhada superficial e aceite apenas a hipótese de alguém que está fazendo a pesquisa. Vá mais fundo. Fiz o mesmo com a carta do SEI, e no site da Central do Livro de Mórmon e no site da Central das Escrituras, você verá respostas a esses ataques. Eu lhes encorajaria a fazerem uma pesquisa minuciosa e não aceitar um relatório superficial e mordaz, mas sim a analisar profundamente. E você também poderá sair com a fé fortalecida ao ver como o registro histórico é consistente com os relatos em primeira mão sobre o que aconteceu, não apenas na tradução de Joseph Smith, mas na tradução do Livro de Mórmon e nos relatos históricos da restauração. No ano da estaca, quando Joseph Smith registrou na Carta de Wentworth as 13 regras de fé a que agora nos referimos, acreditamos na Bíblia, desde que esteja traduzida corretamente. Também acreditamos no Livro de Mórmon. Ele está fazendo uma mudança ousada e dramática em sua cultura. A maioria acreditava na infalibilidade da Bíblia. E Joseph está fazendo uma declaração ousada de que houve mudanças e que estamos interpretando-a de forma diferente. E mesmo que você volte ao grego e ao hebraico, ainda haverá coisas faltando. Precisamos das correções doutrinárias do Livro de Mórmon. Precisamos do foco doutrinário de doutrina e convênios. E eu, por exemplo, sou uma discípula de Jesus Cristo que é muito grata por uma escritura restaurada, que é muito grata por uma nova ênfase no papel de Deus para levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Se o resto do mundo bíblico tivesse esse único versículo da tradução de Joseph Smith, eles poderiam entender melhor quem é o nosso Deus. Aguardo ansiosamente o dia em que eles poderão ter esse entendimento, quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. E eu levanto minha voz entre aqueles que dizem: Ele é nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Ele é a fonte da revelação que é dada à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias nestes dias. Nossos líderes são infalíveis? Não. Joseph fez todas as mudanças necessárias? Não. Mas ainda estamos fazendo o melhor que podemos para aprender linha sobre linha, a fim de preparar o mundo para a segunda vinda de nosso Salvador e Redentor, sim, Jesus Cristo. E deixo isso com vocês em nome dele. Amém.